Quero compartilhar uma palavra que eu já venho preparando umas 3, 4 semanas, e eu creio que talvez seja a palavra mais falada, quase mais usada em diversos aspectos lá sobre amor. Quero comentar um pouco sobre o texto, nós vamos ler em seguida, sobre o amor fraternal, o amor ágape. O que esse amor é, o que ele significa, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele deixa de fazer. E eu creio, irmãos, assim, que é um tempo bem oportuno. Eu estava pensando, acho que nós temos visto assim, dizer assim, faíscas e até chamas nesses últimos dias de amor fraternal, né? No nosso redor, nos meios de comunicação, de pessoas realmente servindo, não buscando o seu próprio interesse, né? Mas servindo por entender, por amar, por querer cooperar, querer ajudar. E eu quero te convidar para nós lermos o texto de 1 Coríntios 13. Texto de 1 Coríntios 13, versículo 1 até o 8. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Até aqui. Irmãos, muitos relacionam o amor assim com uma emoção, né? Quando o coração bate forte, quando vem aquele sentimento romântico, conforme os poetas descrevem, conforme os filósofos descrevem. Então se diz, é o amor batendo, é o amor que está. Há também outros que relacionam ou associam o amor com uma paixão assim inflamável, né? O indomável. E daí provavelmente vocês já viram muitos noticiários aonde a pessoa diz assim, eu matei por amor, né? Principalmente os feminicídios, que homens normalmente até matam mulheres e ainda diz, não, eu matei por amor. Essa palavra, ela vem sofrendo, eu creio assim, bastante desgaste, até diria assim, um desmerecimento. A palavra amor, né? Quando se vê o comentário nas mídias. E eu creio também que é uma artimanha do inimigo para desvalorizar essa palavra, para minar o sentido realmente das palavras, né? Para esvaziar, adulterar, na verdade, o significado. E eu creio que a palavra amor, sem dúvida, é uma das mais assim que tem sido desvalorizada, que se usa para coisas, mesmo nós sabemos que há 3 tipos de amor, mas não há nenhum amor na Bíblia que dá autorização para matar. E as pessoas se acham o direito de dizer, não,
foi por amor que eu fiz isso. E tantas coisas acontecem nesse sentido. Então o amor de Deus, o amor ágape, ele é totalmente o contrário. Esse amor descrito aqui por Paulo, ele é totalmente o contrário dessa paixão indomável e incontrolável, né? O homem que de repente bate na esposa, na mulher ou no namorado e ainda diz que ama ardentemente. Infelizmente, o diabo colocou na cabeça dele uma coisa que não é amor. Mas está cheio por aí, nós vamos ver outras situações também. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando do amor ágape, o próprio amor de Deus, o amor sacrificial, genuíno, puro, né? O amor que não busca o seu próprio interesse, como nós lemos ali. O amor que vai até as últimas consequências. O amor que Jesus nos amou e foi à cruz. O amor que Ele nos ama ainda hoje. Amém? É desse amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não sei se vocês costumam, eu creio que sim, de ler as cartas como uma carta, de pegar, ler toda a carta, né? Às vezes Colossenses, Filipenses, Efésios, e nós vamos perceber, irmãos, que em todas essas cartas, já no começo da carta, o apóstolo Paulo elogia os irmãos pelo amor que eles tinham uns pelos outros, e automaticamente, claro, o amor que eles tinham para com Deus. É normal, se você chegar em casa, até se não lembra, quiser dar uma olhadinha, vai ter elogios para a igreja, porque se amam, se cuidam, tudo mais. Agora, nessa carta de Corinto, nós não vemos o apóstolo Paulo elogiando a igreja pelo amor. O que ele diz da igreja, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, que ele fala, é que era uma igreja que tinha todos os dons. Isso ele fala, a igreja que tinha todos os dons. Mas nós não vimos realmente o Paulo dizer como se amam os irmãos de Corinto, como vocês são preciosos, como cuidam uns dos outros, como repartem as coisas. Não se vê isso na carta. Esse era um ponto frágil da igreja de Corinto. Era uma igreja fraca e frágil no amar uns aos outros, no amor, no desenvolver o amor fraternal de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que ele escreve o capítulo 13, no meio do capítulo 12, que fala de dons, e do capítulo 14, que fala de dons. Paulo está mostrando, eu creio, para a igreja de Corinto e para nós, que mesmo que a igreja de Corinto tivesse todos os dons, ela era uma igreja carnal e uma igreja imatura. E que o remédio para ela, que o remédio para qualquer uma congregação, que somos o mesmo corpo de Cristo, o remédio é o amor. E era uma igreja cheia de dons. E desde já, irmãos, nem o Paulo e muito menos eu, estou dizendo, os dons são dados com um fim proveitoso e são tremendos, e a igreja precisa dos dons. E ele começa falando, do versículo 1 a 3, ele começa falando da superioridade do amor em relação aos dons. Ele diz que o amor é o caminho mais excelente para a igreja, que a vida comunitária não vale a pena, a vida da igreja não valeria a pena sem o amor, ainda que tivesse recheada dos dons. O amor é muito maior do que as manifestações carismáticas, e elas são preciosas e precisam na igreja, sim. Porque a igreja de Corinto, dá para ver ali que era uma igreja assim, orgulhosa, por parte de alguns que possuíam dons. E elas possuíam alguns tipos de dons considerados talvez elevados, ou ela elevava, mas fulano tem tal dom, ele está num estágio espiritual maior que os outros irmãos. Eles tinham essa confusão lá na igreja, esse era um pensamento existente na igreja de Corinto. Mas Paulo vai mostrar para eles nesse capítulo que essas coisas são importantes, mas que elas precisam ser recheadas do amor. Senão,
Ele vai dizer 2, 3 vezes que nada disso vai valer a pena. O amor, ele fala ali que é maior que dom de línguas, de profecia, de conhecimento, de ação social, até mesmo do próprio martírio, né, de entregar o próprio corpo para ser queimado. Paulo diz ainda, ele vai com um exagero aí, vocês podem olhar que tem uns 3 ainda. Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça toda a ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens. Na verdade, ele está indo para o exagero, porque com certeza não seria possível para uma pessoa humana chegar a esse ponto de conhecer todas as ciências, todos os mistérios. Mas o Paulo disse: olha, se isto fosse possível, se acontecesse isso aí, ele está dizendo, sem amor, nada disso valeria a pena. Ele diz, nada serei, ele fala no fim do versículo 2, e ele fala, nada poderia se aproveitar no capítulo 3. Para ver que tremenda é a importância do amor fraternal, do amor ágape no meio da igreja, norteando a igreja. Paulo realmente ele deseja ensinar para a igreja de Corinto, mostrar que o amor é mais importante, é mais necessário e é superior aos dons. O amor tem a capacidade de prosseguir, diz ali, né? Mesmo depois da história, os dons cessam, o amor vai continuar. O amor é eterno. E Paulo, de 1 a 13, então, ele lista os dons, e a gente pode ver, se ler toda a carta de Corinto, que eram os dons talvez mais cobiçados, mais procurados. Ali ele lista os 5: línguas, profecia, conhecimento, dom de contribuição, seja sacrificial ou seja em dinheiro, ou dando a própria vida. E Paulo argumenta para a igreja que esses dons, ele vai reforçando cada vez que sem amor não tem valor. Qual vai ser o argumento de Paulo? Paulo está dizendo, irmãos, mesmo com todos os dons, a igreja de Corinto está cheia de rachaduras. Está cheia de rachaduras, de problemas, de grupos e de divisões. Estou dando um chazinho aqui para amenizar. Quando ele diz, se a gente olha no capítulo 12, ele está dizendo, olha, os irmãozinhos, por que eu não sou não, agora eu não sou do corpo? E aí ele está mostrando todo a anatomia do corpo, mostrando o quanto cada um é importante e como cada um precisa do outro. Porque o que estava ocorrendo lá? O irmão de repente tinha aqueles dons que na igreja de Corinto dizia assim, não, esse dom que ele tem é muito simplesinho. E o irmão se sentia fragilizado, se sentia que ele era menor, que os outros estavam no patamar mais elevado. E outros irmãos, no entanto, que não tinham os dons talvez mais cobiçados, não, esses eram de uma pirâmide mais alta. E Paulo, durante todo o capítulo, do capítulo 1 até o 13, ele vai discorrendo sobre isso e vai mostrando a fragilidade da igreja, e chega no capítulo 13, ele vai falar da importância do amor, da importância que só o amor poderia corrigir isso. E Paulo alerta, ele diz que os dons, eles são realmente para ajudar. Nós sabemos, eles são dados com um fim proveitoso para poder ajudar. Os dons, ele diz no capítulo 12, 25, que o propósito dos dons, ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo está dizendo, irmãos, todos são preciosos, todos são necessários, ninguém pode ficar fora, ninguém deve se sentir menos e ninguém deve se sentir mais. Ele diz, o problema de vocês é que não estão usando os dons com a cola, com o cimento. Se nós olharmos a parede, né? A parede estava com brechas, estava ruindo, tinha divisões, separação, porque os dons estavam sendo usados sem a liga do amor. Ele estava sendo usado, eles existiam, ele disse, vocês estão completos aí, tem tudo que a igreja precisa, mas no entanto,
havia as divisões, havia um monte de coisa, por quê? Porque estava faltando essa liga do amor. E daí ele diz, depois dessa lista, ó, sem amor, mesmo com profecia, com conhecimento, ciência, fé, nada serei. Ele está dizendo, irmãos, os dons, na verdade, sem amor, é um zero, é uma nulidade. Deus não consegue usar uma pessoa, por mais que tenha dons, talentos, facilidade, se ela não for cheia do amor ágape, do amor que se entrega, do amor que não procura os seus próprios interesses, do amor que realmente vai uma milha a mais. E ele vai dizendo no versículo 3, nada disso mesmo, imagina chegar ao extremo de dar o corpo para ser queimado, nada disso ia aproveitar, porque havia uma ideia. Por que ele fala isso? Porque havia uma ideia de, digamos assim, meritória. Eu faço algo, eu recebo em troca, e principalmente nas religiões pagãs, mesmo sabendo que Deus jamais, nunca concordou com isso. Lá em Levíticos 19, 21 diz, não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Deus nunca concordou, nunca aceitou, nunca quis um negócio desse, nunca permitiu. Mas existia, se nós olharmos Israel, lá mesmo teve o rei Manassés, que ele entregou os próprios filhos para ser queimado, achando que com isso alcançaria algo especial diante de Deus. E não é para menos que Paulo falou isso. Irmãos, quantos malucos, mundo afora, se explode com a bomba, achando que na eternidade o Deus deles vai se agradar, e ainda de bandeja vem uma porção de mulheres a mais para eles. Se sacrificam, matam pessoas, né? O mais extremo foi as torres dos Estados Unidos, mas não passa muito tempo e é homem-bomba, é carro-bomba, e muitas coisas se sacrificando por achar. Eles sempre acham, são instruídos, são a lavagem cerebral, achando que com aquele sacrifício eles vão ter algo espiritual, vão alcançar uma melhora na eternidade. E Paulo estava dizendo para eles, sem amor. E que amor é esse que se explode e mata os outros? Se fosse sozinho já seria um absurdo. Mas Paulo está dizendo, eles precisavam ouvir, e a igreja de hoje precisa ouvir. O mundo hoje precisa ouvir, que ainda que dê o próprio corpo, sem amor, não adianta nada. Diz que não vai dar para ele, não vai aproveitar nada. Nada vai se aproveitar. No versículo 13. E depois que Paulo, que ele começa a mostrar os não ali, que não se aproveita, que não adianta, ele também começa a mostrar as virtudes do amor, dizendo o que é o amor, o que não é o amor, o que o amor faz, né? Ele começa a relatar do versículo 4 em diante. E ele começa a dizer ali, o amor é o quê? Primeiro, paciente e benigno. Paciente e benigno. Depois ele faz a lista dos não, né? Não arde ciúme, não se soberbece, não procura seus interesses. Depois vem a lista do que ele faz. Tudo suporta, né? Tudo crê, tudo sofre. Mas primeiro, o amor é paciente. Traz uma ideia de uma grande capacidade de suportar, irmãos, de andar uma milha. Talvez hoje, não sei, acho que há 10 anos atrás não era tanto, hoje é assim, talvez daqui 10 anos sabe lá o que vai ser. Mas as pessoas andam muito com o pavio curto. Qualquer coisa quer explodir e cada um tem seus motivos para isso. Não tem paciência. Seja por um temor de alguma coisa, seja por uma irritação por alguma coisa, seja por algo que lhe fizeram, seja por uma preocupação. E que nunca foi tão especial assim nós termos aqueles que, pelo amor de Deus, a igreja ter, né, o amor paciente e benigno, né? O amor benigno diz ali que ele não reage, ele reage com bondade quando o pessoal faz algo assim, quando maltrata. Essa é a realidade, traz a realidade do benigno.
que ele quer dizer. O paciente traz o sentido também de longanimidade, né? O amor que cede o que dá, que nem uma borracha, né? Puxa, ela estica, ela cede. Estava comendo uma pizza com os irmãos, aí eu brinquei que eu vi que ele cortou assim o queijo, ele puxou assim aquele queijo, gostou, subiu, assim, né? Ficou esticado. Eu lembrei, esse é o amor paciente, longanimidade, quer dizer, que vai um pouco mais, sabe? Não é algo seco, é assim e acabou. Não, é um amor que tem paciência, que tem longanimidade. O Paulo diz que o amor é assim. O amor de Deus é assim. O amor que ele está falando que os coríntios precisavam é assim. O amor que nós precisamos é assim. Então Paulo, irmãos, ele queria corrigir a igreja que não estava unida, não existia paciência, né? A gente vê no capítulo 1, em várias partes, mais de 10, 11, 12 ali, havia contendas, partidarismo, né? Uns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou assim, eu recebi o negócio de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, né? O Apolo que me instruiu, e o Apolo também era um grande ensinador, né? Dá para perceber nos relatos, quando ele chegou lá e foi treinado depois pelos irmãos, acho que foi o Áquila e Priscila, e então outros eu sou de Cefas. Aí Paulo pergunta para eles, acaso Cristo está dividido? Quem é que morreu na cruz? Foi o Cefas? Fui eu? Foi o Apolo? Ou foi Cristo? E por mais que às vezes a gente pense que não, mas às vezes a gente acaba, né, defendendo X ou Y e acaba esquecendo de quem morreu na cruz. Não estou dizendo que Jesus precisa que alguém defenda ele, mas precisa que obedeça, honre, tenha gratidão pelo que ele fez. E o Paulo estava colocando ali, tentando colocar com esse texto, né, um parâmetro, um padrão, para que a igreja voltasse a si, olhasse para si e reconhecesse tudo isso ali que estava passando. Então eles não eram unidos, eles não tinham o mesmo parecer, eles viviam encrencados muitas vezes, e eles não tinham só atrito dentro da igreja. O Paulo disse, irmão, já não basta vocês brigar aqui, o irmão está levando o outro para o tribunal, para os incrédulos definir a situação de vocês. Ele disse, que negócio é esse? Que igreja é essa que tem todos os dons e age dessa maneira? E ele continua, né? O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Quer dizer, não tem ciúme, não se aborrece com o sucesso de outros. Às vezes parece que é mais fácil, né? Acho que eu já falei uma vez que chorar com os que choram do que celebrar uma vitória com quem tem uma vitória. Porque o ciúme velho bate, aquele está melhor, aquele recebeu uma promoção. Então o amor não faz isso. Não é soberbo, o eu não sobressai. O que é que Provérbios diz? Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. E Paulo está dizendo, irmãos, o amor não é assim, como alguns da igreja de Corinto estavam dando. Porque estavam colocando gente nos pedestais, justamente por quê? Por causa dos dons, ou por causa de quem tinha recebido a palavra, dizendo que era de X ou de Y. E Paulo diz, não é assim, não pode. E daí diz, o amor não procura seus próprios interesses, quer dizer, não insiste sobre os seus direitos próprios. Eu creio que na verdade, nos parece, né, não sei como é que você, que nós já nascemos com isso, né? Desde a criança pequenininha, desde quando eu tinha 2, 3 anos, talvez você também, já era o teu interesse e o meu interesse era mais forte. Não era assim? Pode ser que você era diferente, uma benção. Mas que já querendo, não, toda criança às vezes já nasce, tu já começa a notar
que o interesse dela é maior. E qual é a cura para isso? Só o amor pode curar isso. Porque onde é que está as contendas? Dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, qualquer lugar. As contendas e as brigas dá quando se busca o seu próprio interesse. Agora, tu imagina quando tu busca o melhor para o outro. Vai brigar contigo? Teu colega de trabalho vai brigar se tu faz o melhor, ajuda ele. Às vezes ele é meio lento, não sabe bem, e tu, em vez de terminar o teu, cruzar os braços, né? A esposa, o marido, o filho, que de repente está bem sentado lá, e mesmo o maridão lá, como eu também, às vezes, né, mas levantar meio rápido, fazer lavar a louça, fazer o almoço, fazer alguma coisa. Aí tu começa a desarmar isso. Agora, de repente, não, eu tenho o meu trabalho e deu, né? Não sei qual é a situação, mas o Paulo está dizendo que esse era um grande problema, buscar o próprio interesse. E se começar a buscar o interesse do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso cônjuge, do nosso pai, do nosso filho, com certeza não vai haver briga, não vai haver desavença. É fácil? É claro que não, senão os coríntios tinham feito. Agora os caras eram fera, eles buscavam tanto o interesse deles que não tem nenhum outro próximo disso. Eles brigavam, o problema existia até no dia da ceia. Tinha os caras que traziam picanha e comiam, né, diz ali, mas comiam mesmo, bastante. E tinha os caras que não tinham nada para comer. Tinha os que traziam vinho do Porto, eu não sei qual é a marca de vinho boa aí, mas daí os outros tinham que suco lá, o suco de maracujá sem açúcar. Há relatos, tudo isso está aqui em 1 Coríntios até o capítulo 13. E Paulo está dizendo, não tem como, irmãos, não pode isso. Como é que vocês estão com todos os dons e acontece um negócio desse? E daí Paulo, eu sei que esse capítulo é o mesmo, não tem nada de errado, né? Eu já usei texto aqui para casamento, tudo, mas na verdade eu tenho entendido que Paulo escreveu esse texto simplesmente, não só para isso, mas a primeira ideia era trazer uma correção para a igreja de Corinto, da maneira, do jeito que ela estava vivendo. E ele vai dizendo: o amor não se exaspera, não, quer dizer, não se ira facilmente, não se ressente do mal. Quer dizer, o amor não é melindroso, né? Se exaspera. Como é que tem aquela planta dormideira que é só encostar já, opa, não dá para falar nada, não dá para encostar, porque já se fecha, ou como um cristal, né, que além de caro, quebra fácil, não dá para chegar perto. Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, a gente ia em algumas casas, tinha os irmãos que tinham uns negocinhos assim de cristal, e daí tu ficava de olho, não chega perto. Cuida esses guris, porque eles vão mexer, isso ali vai cair, vai quebrar. Às vezes a pessoa é muito sensível, às vezes é um poço de orgulho, com todo respeito, porque é uma capa, ela já é assim para dizer, ó, é uma maneira de se proteger, para ninguém poder dizer nada. E tem pessoas, infelizmente, que às vezes passam a vida toda, mágoa, amargura, ó, diz o amor não se ressente do mal, ele está dizendo para a igreja de Corinto, mágoa, amargura, por pequenas coisas. Há uma frase bem conhecida, né, que diz que a mágoa, a amargura é o veneno que a pessoa toma achando que o outro vai morrer, porque às vezes nem está sabendo, às vezes o outro nem está sabendo. Então ele diz, olha, o amor não se ressente do mal. Ou aquela coisa, me aprontou, eu perdoo, mas não quero nada, não tem mais jeito, não adianta. Não é o que ele está falando. E ele continua, não se alegra com a injustiça, o amor não faz vista grossa. Ah, não é comigo, não estou nem aí. Não.
Aquele que ama se interessa. Não está justo, ele vai procurar que seja justo. Ah, não é comigo, mas de repente, né? Deixa correr. O amor se alegra com a verdade. Gosta disso, tem prazer nisso. Agora, o que o amor faz? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Irmãos, esse é o amor que é o alicerce da igreja. É o amor que é alicerce da nossa vida cristã. É o amor ágape. É a solução para qualquer atrito que a igreja de Corinto teve, que a nossa igreja venha a ter, que qualquer parte da igreja venha a ter. É a solução. Esse amor que ele está falando não é assim só uma emoção, é um amor de atitudes, de tomadas de atitudes semelhantes a quem? A Jesus. Se olharmos no capítulo 13, se você ler todo o livro de Coríntios, você vai ver que Paulo em todos os capítulos fala sobre Jesus. E no capítulo 13, ele não cita nenhuma vez Jesus. Eu creio, já vi também outros irmãos ministrando assim, já ouvi, e já li alguma coisa a respeito, porque ele estava falando do próprio Jesus. Pode ver que ele estava falando do amor como uma pessoa. O amor não é, está dizendo. O amor é paciente. O amor não arde ciúme. É como alguém. O amor tudo sofre. É umas características que ele estava falando. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou na cruz, se sacrificou, não buscando seu próprio interesse. Ainda que ele foi no Getsemane lá e dizia: Pai, está difícil, mas a gente canta: Ele me amou, né? Ele nos amou e Ele se entregou na cruz. Não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos, que o texto diz, né? Então, irmãos, eu creio que nós precisamos olhar para a cruz. O que Jesus fez por mim? Esquece o outro. Sabe, eu creio que às vezes tem coisas que a gente olha e de repente a gente olha lá, mas o que ele fez por mim? Não, o que ele fez por mim? Ele sofreu uma dor terrível por mim, ele foi humilhado por mim, ele foi injustiçado por mim, foi zombado, foi desafiado. Ele, o Todo-Poderoso, os caras dizendo: ah, se tu é Jesus, né? Se tu é Deus, se tu é Rei, desce dessa cruz. Ele foi castigado com o pior castigo. Por quem? Por mim. Morreu a morte que era para mim, sofreu as dores que era para mim. E eu creio que tudo começa aí daí. Como é que é isso para nós? Como é que é a gratidão disso? É legal a gente ter, e é devido ter gratidão por pessoas que já fizeram algo por nós. Mas como é para ti te aquietar e olhar para a cruz? Como é que brota essa gratidão do que Jesus fez por ti, do que Ele fez por mim? Eu creio que por aí começa o despertar realmente para compreender o tamanho desse amor. Acho que creio que depende desse entendimento, para a gente entender também o que o Paulo está falando aqui e poder caminhar nesse sentido. Daí nós podemos aprender, olhando para a cruz, a amar, servir incondicionalmente. Porque o problema é: eu faço se, mas... Irmãos, já pensou se Jesus colocasse condições para morrer na cruz por nós? Olha quanto pecado diferente nós praticamos aqui. E mesmo hoje, né, sem querer, lutando todo dia, ainda fizemos a cruz.
Se Jesus dissesse, não, esse aqui não, isso aqui é demais, esse outro é demais. Então, se nós não olharmos para a cruz, cada situação que ocorre, mesmo entre os irmãos, a gente vai dizer, não, isso tem limite, isso aqui não. Já pensou se Jesus tivesse feito isso? Se ele botasse limite, ele não botou limite. Para todo aquele que se arrepender, tem o mesmo perdão. O assassino tem o mesmo perdão daquele que roubou a caneta. Tem consequências diferentes? Sim, nós já sabemos disso. Mas tem perdão. Talvez você diga, mas eu, sabe como é, né? Eu sou cristão, mas eu não tenho. Como é que alguns dizem, eu não tenho sangue de barata, eu não sou de tão calmo, eu não levo desaforo para casa. Sei lá, cada um de nós pode ter seus argumentos. Agora, irmãos, o amor de Cristo, esse amor aqui que Paulo está falando, não é uma coisa que se treina, não é uma coisa que se estuda e se consegue fazer, faz curso, faz qualquer outra coisa. Esse amor aqui, uma boa notícia, que é o amor que você recebe. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, quando eu me rendo ao Senhor de Cristo, eu começo a receber desse amor. E eu posso começar a andar através desse amor. E eu posso, com certeza, começar a ter atitudes semelhantes à de Cristo. Irmão, porque essa é a verdade, pode ser até dura, mas podemos trabalhar muito, ter dons, talentos, habilidades. Mas vou te dar uma má notícia: se não tiver amor, seu Paulo já deu essa má notícia, né? No tempo, só estou repetindo aqui. Nada disso se aproveitará. Nada disso se aproveitará. Então eu creio assim, fica o alerta, fica, sabe, esse alerta que Paulo fez aos Coríntios para nós. Os dons desacompanhados de amor são inúteis. Agora os dons recheados de amor, eles são tremendos, é uma bênção. A igreja precisa. Cada um de nós tem experimentado isso, sabe disso. E eu creio, irmãos, que a prática do amor, ela começa na nossa casa, a partir de que nós recebemos Cristo. Se tem um lugar talvez que é mais fácil, né, de se incomodar, se irritar, certo de coisa, não estou dizendo que é justo, tá? Só estou dizendo, pode ser que não aconteça contigo há muitos anos e que bom. Mas assim, é em casa começar a praticar. Com a esposa com o marido, com os filhos com os pais. Sabe? Viver esse amor, que anda mais uma milha, que não se soberbece, que não busca seu próprio interesse, que não tem ciúme. Olhar a palavra e começar a pedir graça. Por quê? Praticar. Porque todo aquele que recebeu Jesus, foi derramado esse amor. É o que a palavra de Romanos 5 está dizendo. Por isso que não é um treinamento para amar. Tu não treina para amar. Tu pode até ficar nervoso, até ficou nervoso quando foi pedir a menina em casamento, mas tu não treinou, tu só pensava que ia dizer, que na hora chegou e disse tudo outra coisa, mas pediu, né, Bruno? Então esse amor é derramado em nós. Depois da casa, nós temos uma grande oportunidade no grupo caseiro, na célula. Creio que em pouco tempo a gente vai poder estar começando de novo, sabe? Cuidar de pessoas além da família, suportar, chorar, sorrir, sabe? Amar incondicionalmente. A igreja, no trabalho, na escola.
Porque, irmãos, essa é a essência de Deus. E isso, não deixe se enganar também, assim, com algumas coisas, eu não consigo, não posso, porque isso aí não é por força humana, isso foi derramado na nossa vida. E por isso nós podemos, senão não poderíamos. Deus é amor. 1 João 4, 7, 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amemos uns aos outros. E não adianta fazer lista disso e daquilo. O amor, tu sofre o dano. Por isso que eu digo, se nós não olharmos para a cruz, Jesus não colocou nenhum porém para morrer pelo nosso pecado. Não tirou nenhum deles fora. Pagou por todos eles. Eu confesso que eu estava preparando essa palavra aqui, e no dia que a gente esteve com um grupo de irmãos aqui, os líderes, né? E muitos de vocês estavam aqui, daí comentamos de ir para o sítio. E pelo menos uns 3 comentaram assim, que legal, acho que lá nós vamos conseguir viver assim uma vida mais de igreja, mais perto. E eu entendi assim, eu confesso, eu entendi, né? Pode ser que os irmãos, eu não conferi que eles estavam dizendo isso, mas eu entendi assim que está dizendo, lá é um lugar que nós podemos demonstrar mais amor, nós podemos fazer mais coisas juntos, nós podemos ficar mais tempo conversando, nós temos coisas para fazer no sítio que não precisa ter pressa para ir embora. E eu confesso assim que foi um ponto legal assim. Me animei também, porque o amor é desenvolvido, ele também precisa um pouco de tempo. Se precisa andar mais uma milha mesmo que não pode, às vezes, que é difícil. Então eu creio que vai ser um bom lugar para nós praticarmos o amor, continuarmos praticando, né, irmãos? Continuarmos praticando o amor, cuidando uns dos outros. Romanos 13:10 diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se o amor fosse cumprido certinho, por isso quando perguntaram para Jesus, vocês amaram a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, acabou. Esquece a lei. Esquece a lei. O que me dá alegria, irmãos, é assim, que o amor, ele é derramado no nosso coração. Então nós podemos nos amar muito além das diferenças, muito além de pensamentos, todas as esferas, né? Coisas às vezes que não tem nada a ver, ou que para alguns tem muito a ver politicamente e afastam, sabe? Com pessoas às vezes que nunca conhecemos, nem sabemos bem se interessam por nós. Então eu queria deixar essa noite esse desafio para nós: amar incondicionalmente, amar como Jesus amou. É possível porque esse amor foi derramado nos nossos corações, foi outorgado, né? É a marca que nós temos do Espírito Santo em nós. E não trago aqui como alguém que não precisa. Eu primeiro, quando eu oro a palavra, eu preciso muito mais do que qualquer outro, né? Sem apontar, mas eu creio assim, é desafiador. A igreja precisa, e Deus tem dado para nós muitos dons também, mas precisamos colocar eles tudo bem coladinho, né? Com a cola, com o cimento do amor na nossa vida. Começa a praticar em casa. Talvez todos, eu creio que todos nós temos rachadura no nosso relacionamento, como a igreja de Corinto tinha. Começa, sabe? Andar uma milha a mais. É por isso que a palavra vem para nós, ela vem para nos nortear. E eu creio que não é uma palavra à vontade minha, é a vontade de Paulo dos Coríntios, é a vontade dele para todos os cristãos do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus.